saiu hoje. O dirigente do Atlético Mineiro deu uma daquelas alfinetadas malvadas contra a diretoria do Flamengo, e você não vai querer perder isso, eu vou te mostrar aqui no vídeo. E ainda mais, nós temos um desabafo sincero e pesado do Léo Moura, né? Aquele Léo Moura que foi lateral do Flamengo, em uma entrevista pela ESPN, ele falou sobre o seu tempo no Flamengo e um momento da sua carreira que gerou muito debate, controvérsia entre ele e a torcida do Flamengo. E ainda nós temos uma análise a respeito do Léo Pereira, que foi convocado pela seleção no Coluna do Flamengo, aonde dizem os repórteres Léo José, Lucas Piscin e o Roque Hudson a respeito dele ser ou não o melhor zagueiro da história do Flamengo. Tudo isso nós vamos trazer aqui. Fica comigo até o final do vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar do que está repercutindo e de saber daquilo que está acontecendo no universo do Flamengo nesse dia de hoje. Vamos começar então aqui pelo ponto principal. Antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa teu like, deixa teu comentário, esse espaço é aberto para opiniões sem filtros. Então deixa teu comentário, se inscreve para receber mais conteúdos como esse. E também eu tô deixando aqui um link no comentário fixado na descrição de uma camiseta do Flamengo. Ou seja, você que é flamenguista e quiser adquirir sua camiseta, clica no link do comentário. Camiseta de qualidade com avaliações. Eu me certifiquei de que é um produto que o pessoal gostou e que também você vai gostar. Então clica lá, você ajuda o canal clicando no link, comprando através do link, e ainda assim adquire um produto de qualidade, aprovado por muitas pessoas e que você também com certeza vai aprovar. E também tem uma lista ali com outros produtos se você quiser garimpar e procurar referente ao Flamengo, ok? Ajuda o canal, entra pelo link e adquire teu produto. Vamos para o assunto. O Pablo Brax, se é assim que fala, né? Ou melhor dizendo, Paulo Brax, diretor do Atlético Mineiro, ele solta uma dura crítica à diretoria do Flamengo, especificamente ao evento que aconteceu com a demissão do técnico Felipe Luiz. O que aconteceu? Paulo Brax, em uma entrevista, ele critica a atitude da diretoria do Flamengo. Isso ainda está repercutindo e gerou aí uma certa polêmica entre os torcedores rubro-negros, entre a mídia rubro-negra, e eu vou trazer aqui para você. O que o diretor do Atlético Mineiro disse em entrevista? Vamos lá. Abre aspas para o Paulo Brax. Ele diz assim: o futebol brasileiro é um moedor de técnicos. Na verdade, o futebol brasileiro é um moedor de gente e está só piorando. Não sei qual o limite para isso. Queremos parar de moer técnico. Queremos estancar essa ciranda de treinador. Ele ainda continua dizendo o seguinte, que ele dá aquela alfinetada marota contra o Flamengo. A gente vive num momento de pressão no futebol brasileiro. Não gosto de citar outros clubes. O campeão brasileiro da Libertadores demitiu seu treinador de uma maneira muito desrespeitosa. Por sinal, concluiu Paulo Brax em entrevista coletiva. Ou seja, aquela alfinetada maldosa por conta do que aconteceu com o Felipe Luiz. Na visão do Paulo Brax, ele acredita que esse tipo de atitude não deve ser tomada no futebol brasileiro e deve ser cancelada de vez. Na ideia dele, precisamos acabar de vez com esta história de demitir técnico por qualquer coisa. E aí ele cita aí, né, o maior time de destaque do futebol brasileiro, Flamengo, para poder trazer esse assunto à tona, né? E ele dá essa alfinetada maldosa aí contra a diretoria do Flamengo, só que é aquela coisa, os que estão de fora enxergam de uma forma, mas os que estão dentro é quem enxerga da forma como deve ser. A visão é totalmente diferente. E eu quero saber a tua opinião. O que você acha dessa alfinetada do Paulo Brax, diretor do Atlético Mineiro? Quero saber a tua opinião, deixa tua opinião aí nos comentários. E agora vamos para o comentário do Léo Moura. E no final nós ainda temos a repercussão ali sobre o Léo Pereira. Então não sai do vídeo. Vamos lá. Léo Moura, o que aconteceu? Sobre o que é esse assunto, esse desabafo do Léo Moura, e que ele vem diretamente ao Flamengo e à torcida do Flamengo em específico. Vocês lembram ali quando o Léo Moura atuou pelo Flamengo por volta de 2005 até 2015, se não me falha a memória. Deixa eu dar uma conferida aqui na matéria. Seria exatamente 2005 e 2015. E ele, ao sair, né, ele é associado a uma ida para o Vasco. E aí a torcida pega pesado em cima dele. A torcida
desce além em cima do Léo Moura naquela época, né? E o que acontece? Ele se manifesta e desabafa referente àquele momento e àquela pressão que ele estava sentindo naquela situação. E eu vou ler aqui, abre aspas para o Léo Moura em entrevista à ESPN, ele diz assim: não me incomoda. Ele é questionado sobre se isso ainda o incomoda nos dias de hoje. Ele diz: não me incomoda. Tudo que eu fiz na minha história está escrito. Sou um cara que tem consciência do que fiz, do que represento, do que representei. Respeito a opinião de cada um. São 519 jogos vestindo a camisa do Flamengo. 7º jogador que mais atuou com a camisa rubro-negra. E ele continua dizendo assim, ó: a história está escrita, hoje não me incomoda. O que alguns pensam, para mim, no início me incomodava, pois sempre dei o meu melhor com a camisa do Flamengo. Hoje sou muito mais tranquilo quanto a isso. Acrescentou o lateral em entrevista aos canais da ESPN. Então, naquela época, né, depois dele não ter renovado o contrato com o Flamengo em 2015, o Léo Moura deixou o Flamengo e foi atuar no futebol dos Estados Unidos. Porém, a passagem no país, né, ela acabou rápida, não durou muito. E aí o que aconteceu? Em junho, no mesmo ano, o ex-lateral negociou com o Vasco e deu o ok para a proposta Cruz Maltino. E o que acontece? A notícia vazou na imprensa, né? E os torcedores do Flamengo se revoltaram com a traição do lateral. Foi uma traição para a torcida do Flamengo, literalmente. E os rubro-negros não aceitaram isso de jeito nenhum. E o movimento, né? O fato da torcida não ter aceitado fez com que ele perdesse o carinho pela torcida rubro-negra. E isso, na época, assustou um pouco o jogador. Então, por isso que ele foi, né, questionado nessa questão aí, sobre se isso ainda o incomodava nos dias de hoje. E ele deixa claro que não o incomoda mais, é passado, ficou no passado. Você lembra dessa situação? Você lembra desse momento? Qual que foi a tua posição nesse momento? Deixa aí nos comentários. E se você ainda tem algum ressentimento, alguma mágoa do Léo Moura, deixa aí. Agora vamos para um ponto importante que eu quero rodar o vídeo aqui para você assistir junto comigo, a respeito do posicionamento aí dos jornalistas do Coluna do Fla, tá? Eu peguei esse vídeo especificamente no canal do WhatsApp deles, Coluna do Fla. Se você não segue eles lá, tem bastante informação. E eu quero trazer o vídeo em primeira mão onde eles debatem, né? Então vamos rodar aí o comentário deles sobre o Léo Pereira. E essa questão aí deles estarem debatendo sobre ele ser o maior zagueiro da história. Ele está no top 5 dos maiores zagueiros da história do Flamengo. Vamos ver o que eles dizem aí. Eu quero que você deixe a sua opinião a respeito disso, se você concorda com eles. Vamos lá, vamos botar a rodar aqui. A gente pode dizer que hoje o Léo Pereira é o maior zagueiro da história do Flamengo? Calma aí, pelo amor de Deus. Por que a pergunta? É um jogador que vem sendo titular desde 2023. Aliás, desde 2022 ele é titular do Flamengo. Tá entrando agora na quinta temporada como titular do Flamengo. Foi campeão de Libertadores, 2 vezes campeão de Libertadores. Campeão brasileiro também pelo Flamengo. Ele tem todos os títulos possíveis. E mantém uma regularidade muito grande. Cara, mas aí é que tá. Vamos lá. Maior zagueiro da história do Flamengo? Sim. É muita coisa. Claro que é muita coisa. Mas por que não? Muita coisa. Não, por que não? Porque tem que... Cara, vamos lá. O Léo Pereira chega no Flamengo em 2021, não é isso? 2020? 2020. Ele chega em 2020, o Jorge Jesus pediu ele e o Gustavo Henrique. Vamos lá. Eu acho o Léo Pereira um exemplo claro da evolução do jogador. O Léo Pereira tinha deficiências horríveis quando estava no Atlético Paranaense. Inclusive, ele toma um gol do Gabigol, Flamengo e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, o Gabigol com 1,50 m gira sobre ele e faz gol de cobertura na Arena da Baixada. Ele tinha muitas falhas. O Léo Pereira, ele tinha os erros dele, recentes até, comprometem um pouco essa situação. Agora, maior zagueiro da história do Flamengo, eu teria que tirar da frente do Léo Pereira o Moser, o Rondinelli. O maior zagueiro da história do Flamengo, até, na minha visão, é o Moser. É o Moser, porque ali você está aliado à qualidade técnica e os títulos que o cara ganhou também. O Léo Pereira ganhou tudo. Não ganhou tudo ainda. O Moser tem mundial. Acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente usa esse tipo de palavra, maior da história, porque a gente começa a colocar, começa a fazer um revisionismo e esquecer da rapaziada que também contribuiu pra gente estar aqui hoje. Ele é um 2. Aí eu vou falar, não, aí ok.
Pra mim, hoje, ele tá no top 5 maiores zagueiros da história do Flamengo. Então, caso o Léo Pereira seja campeão mundial, ele bate o Moser pelo título mundial. Eu ia pesquisar isso antes de começar a live. Quantos jogos o Moser fez pelo Flamengo? Eu vou pesquisar aqui agora. Pesquisa aqui, pode deixar. Pra mim, pra ele poder bater o Moser, ele tem que ter um número maior de jogos do que o Moser. Ele tem que jogar mais bola do que o Moser jogou. Com todo respeito ao Léo, tá, gente? Eu tô falando aqui que a gente tem que respeitar todos. Pra mim, o Léo Pereira hoje pode estar no top 5, mas maior do que o Moser, ainda não. Aí, o posicionamento do, especificamente, né, do Léo José e do Lucas Pessim, dizendo que ele está ou é um dos maiores zagueiros da história do Flamengo, Léo Pereira, e o Roque aí, então, debatendo contra, dizendo que não, que acredita que não, que ele não tem como passar o Moser, né, zagueiro histórico do Flamengo, e que isso ainda, né, mesmo que ele ganhe um título e tal, ainda não será o suficiente. Eu quero saber a tua opinião. Você acha que o Léo Pereira é o maior zagueiro da história do Flamengo ou ainda está longe disso acontecer? Deixa a tua opinião sincera aí. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Esse foi o Plantão do Flamengo de hoje com o Rodrigo e até a próxima.